Nós vamos conversar hoje sobre estequiometria, tá? É um assunto que eu particularmente gosto muito, porque é na estequiometria que a gente relaciona aquela equação química que a gente vê e vamos ver que a equação, quando ela está balanceada, devidamente balanceada, né, os coeficientes estequiométricos, eles vão te dizer exatamente quantos mols deve ser reagem entre si, quanto é produzido, qual é a massa que cada reagente reage entre si, qual é a produção, a massa, né, do produto que é gerado. Então, a estequiometria ele é fundamental nessa questão. A gente entende a grandeza da química na hora que a gente estuda aí a estequiometria. Tá? Para entender um pouco de estequiometria, a gente vai ter que fazer uso das leis ponderais, tá? E os cálculos estequiométricos. Nós vamos ver isso agora, tá? Então, a estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos numa reação química. Ela compreende cálculos matemáticos simples. Nós vamos ver que nós vamos tratar muito de regra de 3 simples, tá? Então, ela compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Os princípios da estequiometria se baseiam nas leis ponderais, principalmente de Lavoisier e de Proust. Tá? Esse slide está lá no nosso primeiro material, quando a gente fala de matéria. Tá? Mas hoje eu resolvi trazer ele porque ele, tá, vai nos ajudar bastante aqui nesse assunto de estequiometria. Então, o que diz a lei de Lavoisier, também conhecida como lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier? Diz o quê? Que numa reação química, os átomos apenas se recombinam. Então, já que os átomos não são destruídos nem formados, a massa de reagente é sempre igual ao de produtos. Em outras palavras, em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tá? Esse enunciado ficou conhecido como na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Por quê? O que eu tenho do lado do reagente, às vezes, os átomos que estão do lado do reagente, eles vão aparecer também na mesma quantidade do lado do produto. Tá? Então, se os átomos têm uma massa fixa, eles vão se recombinar, né, para gerar os produtos e as massas vão continuar a mesma. Então, as massas do lado do reagente são iguais às massas do lado do produto. Por exemplo, aqui nessa equação, o que eu tenho? Eu tenho a formação da água. Né? Eu tenho duas moléculas do gás hidrogênio, aqui, são 2 moléculas do gás hidrogênio, que é hidrogênio, né? 2 hidrogênios, reagindo com uma molécula do gás oxigênio. Tá? Então, aqui está dizendo aqui que os átomos se recombinam, eles vão só se recombinar para gerar novas substâncias sem ser destruídos, tá? Eles permanecem aqui do lado do produto. Então, os 4 átomos de hidrogênio que estavam aqui do lado do reagente também vão aparecer aqui do lado do produto. Tá? Os 2 átomos de oxigênio que estavam do lado do reagente também vão estar aqui do lado do produto. Tá? Então, se a massa do hidrogênio é 1, tá? Nós temos aqui um total de 4, né? 4 gramas. O oxigênio, a massa de um oxigênio, a massa molar de oxigênio é 16, né? Então aqui temos um total de 32. Então 4 com 32 vai dar 36. Essa mesma massa do lado do reagente vai aparecer do lado do produto. Tá? Então eu tenho aqui os 32, que são 2 átomos de oxigênio,
e os 4 átomos de hidrogênio. Então, tem 4 gramas que vai dar 32. Então, essa que é a teoria, né? A lei de Lavoisier. A massa do lado reagente é igual à massa do lado produto, tá? E a de Proust? A lei de Proust ou lei das proporções constantes. O que quer dizer isso? A proporção se mantém constante, mesmo que as quantidades de reagentes e produtos sejam alterados. Então, aqui eu tenho a decomposição da água, né? Então, eu tenho aqui 2 moléculas de água, tá? Que se decompõem formando 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Perceba, gente, que vai estar sempre nessa mesma proporção. É 2 de água gerando 2 de gás hidrogênio e 1 de gás oxigênio. Se eu duplicar isso aqui, o que vai acontecer? Se eu duplicar, eu também vou ter que duplicar do lado do produto, tá? Se eu duplico do lado do reagente, o resultado do lado do produto também vai ser duplicado, tá? Se eu triplico, aqui também será triplicado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho 4 moléculas de água, tá? O que vai gerar? Vai duplicar também do lado do produto. Vai gerar 4 moléculas de gás hidrogênio, né? E 2 moléculas de gás oxigênio. Então, a lei de Proust é isso. As proporções entre as substâncias se mantêm, tá? Então, esses coeficientes 2 e 1 que aparecem, a gente chamamos de coeficiente estequiométrico, tá? Então, eles são importantíssimos aí para a química, tá certo? Se eu duplico 2 aqui, multiplico, né, por 2, então vai ficar 4. Aqui também vai gerar 4 e 2, tá? Alguma dúvida? Até aí tudo bem? Nenhuma dúvida, professora. Certo. Então, a estequiometria, ela se baseia nesses 2 princípios, tá? A de Lavoisier e a de Proust. Então, vamos como se faz o cálculo estequiométrico. Eu botei um esqueminha aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, é escrever a equação química, certo? Escrever a equação química, saber exatamente quem são os reagentes e quem são os produtos. O segundo passo, balancear essa equação química, tá? Tudo, a mesma quantidade de elementos que estão do lado do reagente tem que aparecer do lado do produto, tá? Que é a lei de Lavoisier. A terceira é identificar as substâncias envolvidas. No enunciado das questões, daqui a pouco vocês vão entender direitinho, a gente vai linkar quem são as substâncias envolvidas, tá? Então é identificar as substâncias envolvidas no problema. Quarto, avaliar a equação química, tá? E por último, armar uma regra de 3, que é a lei da proporção, né? A lei da proporção, que é, ou seja, a lei de Proust, tá? Ver aquela relação principalmente envolvendo os coeficientes estequiométricos, tá? Vamos para alguns exemplos aqui. Vamos começar com os mais simples e à medida vamos aumentar um pouquinho, tá? Então, mol para mol. Você já deve ter visto lá no slide de fórmulas químicas o que é um mol. Alguém pode me dizer o que é um mol? Já estudaram? Fez a simulação da segunda unidade. Professora, Oi. um mol de 1 vezes 10 elevado a 23 é mais ou menos assim? Isso. O mol, gente, é uma unidade de medida, tá? Quando eu digo o mol, eu costumo até dizer que o mol está associado àquela grandeza de dizer uma dúzia, tá?
toda vez que você pensa em uma dúzia de banana, uma dúzia de ovos, uma dúzia de maçã, tu lembra o quê? 12 bananas, né? 12 ovos, 12 maçãs. Quando fala uma dezena, né? Associa o numeral 10, né? Uma centena, tu associa o numeral 100. Quando tu fala um mol, tu quer dizer que tu está exatamente trabalhando com 6 vezes 10 a 23 unidades, tá? Então, um mol de banana. São quantas bananas? 6 vezes 10 a 23 unidades de banana, tá? E o mol é uma grandeza que é para partículas fundamentais dos átomos, tá? Eu posso falar em molécula, átomo, íons, tá? Então, o mol é isso. Quando eu falo mol, estou me referindo a 6 vezes 10 a 23 unidades, tá? Então, vamos aqui. Eu quero calcular o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então, o primeiro passo, qual é? Montar a equação química. Montar a equação química, tá? Então, eu tenho aqui o nitrogênio, o gás nitrogênio, reagindo com 3 mol de gás hidrogênio, produzindo 2 mol de amônia, tá? O segundo passo, que é balancear essa equação. Então, essa equação já está balanceada. Para cada 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, deve reagir com 3 mol de gás hidrogênio para produzir 2 mol de amônia. Então, a relação estequiométrica é essa. Esses coeficientes estequiométricos é que são importantes para a gente. Vai falar, Professor, Samuel? Diga. uma dúvida aí. Como é que eu vou saber que esse nitrogênio tem que ser 3 hidrogênio para reagir com ele? Aí tem um balanceamento da equação. A mesma quantidade de espécie que está do lado do reagente tem que estar do lado do produto, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Quantos nitrogênios eu tenho aqui do lado do reagente? Eu só tenho 2 nitrogênios. Quantos do lado do produto? Tá aqui, ó. Tem que aparecer 2 nitrogênios. Certo? Certo, professor. Quantos hidrogênios eu tenho aqui do lado do produto, do lado do reagente? No total eu tenho 6. Porque eu tenho 2 da própria molécula. Aqui quer dizer que são 3 moléculas, né? 3 mol de moléculas, tá? Então, vai me dar um total aqui de 6 átomos de hidrogênio. Do lado do produto também tem que aparecer 6. Então, eu tenho aqui 3 da molécula de amônia e multiplicado por 2 vai me dar um total de 6 átomos de hidrogênio. Né? Então, esses coeficientes estão relacionados a balancear a equação química. A quantidade de nitrogênio que está aqui do lado do reagente tem que aparecer do lado do produto. A mesma coisa é o hidrogênio. Tá? Tudo bem, Samuel? Se quiser, na próxima aula, a gente pode te trazer exercício de balanceamento. Tá, professor? Diga. Uma dúvida aqui. Eu não sei se os meus colegas têm a mesma dúvida. É que, assim, para montar a equação, a gente tem que saber interpretar a questão, né? Sim. Então, nessa questão, está me dando aqui só 5 mols de gás nitrogênio, né? E esses 3 mols de hidrogênio, ela não está me dando. E aí é que está a dúvida da gente, né? Para a gente poder montar a equação. Tá, vamos aqui rapidinho, Samuel. Eu vou tirar aqui.
Vamos dizer que eu não sei quantos mol tem aqui. Isso tu quer dizer, né? Pronto. Sim, professora, sim. Vamos voltar agora. Vamos voltar aqui. Opa. Tá aí. Aqui está dizendo que calcular o número de mol de amônia. A amônia tem essa forma, NH3, tá? Então, calcular o número de mol produzido. Então, a amônia está do lado do produto, tá? A amônia, que a forma dele é NH3. Ele foi produzido. Então, aqui, ó, do lado do produto, certo? Sim. É. Na reação, 5 mol de gás nitrogênio. Se é gás, quando eu falo gás nitrogênio, é N2, tá? N2. Então, na reação, 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então, para gerar amônia, eu preciso de gás nitrogênio e de gás de hidrogênio, tá? Formando amônia. Então, a produção de amônia é a reação do gás nitrogênio com gás hidrogênio, tá? Como é que eu vou balancear? Primeira coisa, aqui é o enunciado, é isso aqui. Como é que eu vou balancear? Aí eu vou ter que olhar aqui, ó. O gás nitrogênio é formado de N2, 2 átomos de nitrogênio. Do lado do produto eu tenho 2 átomos de nitrogênio? Ainda não. Não. Aí o que eu devo fazer para que isso aqui, para que eu tenha 2 do lado do reagente, também tem que aparecer 2 do lado do produto. O que eu devo fazer aqui? Vou colocar um 2 aqui na frente, tá? É. Eu não vou colocar um 2 aqui. Porque se eu colocar N2H3, não é mais amônia. Tá? Amônia, a fórmula de amônia é essa, NH3. Tá? Então, esse 2 vem para cá, para frente da molécula, da fórmula. Quando eu coloco esse 2, o que acontece? O número de nitrogênio igualou. Ficou 2 do lado do reagente e 2 do lado do produto. E aí eu vou olhar aqui, do lado, eu tenho quantos hidrogênio? Hidrogênio do lado do reagente? 2. 2. E do lado do produto? Lembra que tem um 2 aqui. Vai 3. ter quantos? Não. Aliás, 6, né? Eu tenho 3 aqui, da forma. Mas lembra que tinha um 2 aqui que eu coloquei? Sim. Vai ficar quantos átomos de hidrogênio? Vão ficar 6. 6. Tá igual? Não. Aqui tem 6 e aqui só tem 2. O que eu tenho que fazer para igualar o número de hidrogênio? Tem que colocar o 3 aí na frente aqui, do hidrogênio. Na hora que eu coloco o 3 aqui, eu vou passar a ter 6 hidrogênios. E 6 hidrogênio aqui. Então, a equação balanceada é isso. O número de moléculas do lado do reagente tem que ser igual ao do lado do produto. Certo? Certo? Então, eu vou voltar aqui. Vou botar o 2. Tá, o 2 não, desculpa, 3. E aqui é o 2. Tá? Tá bom, professor. Tá bom. Entendeu? Entendi. Estava só atendendo aqui um pessoal que eu estou no trabalho. Tá, tudo bem, mas assim mesmo que eu quero que vocês participem, perguntando, tá? Tá, valeu, Samuel. Gostei muito da sua participação. Não fica com vergonha, não. Isso serve para todos. Então tá, vamos lá. Então, a equação da formação de amônia é essa. É 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mol de gás hidrogênio produzindo 2 de amônia. Essa é a equação para a produção de amônia. Tá? Então, a relação que eu tenho é essa. Tá? Apesar de não estar, o numeral 1 não está aqui, mas tá, ele fica subentendido que eu tenho 1 mol de gás nitrogênio que deve reagir sempre com 3 mol de gás
hidrogênio para produzir 2 mol de amônia. A relação, aí pronto, montei a equação química, a equação está balanceada, fiz a relação em termos de mol. O que está me dizendo? Quem são as duas substâncias que o meu problema está se referindo? Ele está pedindo o quê? Amônia, né? Ele está pedindo calcular o número de amônia, tá? Então, a amônia tem que fazer parte na reação de 5 mol de nitrogênio. Então, as duas substâncias que ele está linkando aí é nitrogênio e amônia. Tá? Pelo enunciado, ele só está fazendo referência quanto de nitrogênio, né, de nitrogênio e amônia. Então, ó, presta atenção, Samuel aí, todos aí. Se para 1 mol de gás nitrogênio, eu gero 2 mol de amônia. Se eu tiver 2 mol de nitrogênio, quanto de amônia vai ser gerado? Se eu duplicar aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Duplicar também. Vão ser 4, eu acho, no caso, né, professor? Isso. Se eu duplico do lado do reagente, eu também tenho que duplicar do lado do produto. Então, se eu botar 2, se para cada 1 mol de gás nitrogênio é gerado 2 de amônia, tá? Se eu botar 2 mol de gás nitrogênio, vai gerar 4 de amônia, certo? E aí, se eu tiver 5 mol de gás nitrogênio, quanto de amônia será produzido? Percebe que eu estou fazendo 5 vezes, né? Eu tinha 1 mol e agora eu tenho 5. Que vai gerar quanto? Acho que 10 mols. 10 mol. Muito bem, Samuel. Então, essa que é a regra de 3, 5 que nós vamos trabalhar. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, gera 2 mol de amônia. E se eu tiver 5? Tá? 5 mol vai gerar X. Quem é esse X? Nós já entendemos aí. O X vai ser 10 mol de amônia. Tá? Então, aqui eu estou vendo a lei de Proust. Tá? Se eu duplico, aqui também vai ser duplicado. Se eu triplico, vai ser triplicado. Se eu, né? Se eu multiplicar por 5, aqui também tem que multiplicar por 5. Tudo bem? Como é que se faz essa regrinha de 3 simples aqui? É 1 vezes x, né? Que é igual a 5 vezes 2, que é 10. Então, x é igual a 10. Tá? Essa aqui que é a regra de 3 simples. Um outro exemplo aqui. Qual a quantidade de matéria? Gente, quantidade de matéria é a mesma coisa de mol, tá? Qual a quantidade de matéria de álcool etílico? Essa fórmula do álcool etílico, que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico. Tá? A equação química é essa, tá? Para cada 1 mol de álcool etílico, reage com 3 mol de gás oxigênio, vai produzir 2 mol de gás carbônico, tá? E 3 mol de água. Então, essa é a leitura que a gente faz. Quem são as substâncias que o exercício está fazendo referência? Ele está falando do álcool etílico, tá? Então, é o álcool etílico. E, quem mais? Gás carbônico. Então, eu vou olhar só para essas duas substâncias aqui, ó. O álcool etílico e o gás carbônico. Qual é a relação que eu tenho aqui? Para cada 1 mol de álcool etílico, é produzido 2 mol de gás carbônico, tá? Então, se eu duplicar aqui, se eu duplicar a quantidade de álcool etílico, eu vou duplicar a quantidade de gás carbônico, vai para 4, certo? Se eu triplicar, aqui também vai triplicar, então 2 vezes 3, 6, vai para 6. Mas aí ele está fazendo, aqui ele está pedindo o quê? Para fornecer 12 mol de gás carbônico, se aqui é 12 mol de gás carbônico,
quanto é que eu tenho que ter de álcool etílico? 6. 6, muito bem. Muito bem. Tá dando para entender o raciocínio aí? Sim. Tá dando sim. Entendeu, Samuel? Sim, professor. Então, é essa a relação. Então, eu tenho isso aqui, ó. Para cada 1 mol de álcool etílico, gera 2 mol de gás carbônico. Para eu ter 12, eu preciso, então, de 6. Então, eu tenho aí, ó. Para quem viu, aí eu monto essa equaçãozinha, faço meio pelos extremos, tá? É x vezes 2, que vai dar 2x, é igual a 1 vezes 12, que é igual a 12. Aí o 2 passa dividindo, e aí eu tenho x é igual a 6 mol de álcool etílico. Ok? Ok. Ok, professora. E agora, como eu faço mol para massa, tá? Vamos complicar um pouquinho agora. É o mesmo, envolve a mesma equação do exercício anterior, tá? Mas com uma diferença só. Determine a massa em gramas de amônia produzido na reação de 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Eu tenho aqui, isso aqui, gente, foi tirado da tabela periódica, tá? Então, a massa molar do átomo de hidrogênio é 1 grama por mol. O que quer dizer isso, gente? Para cada 1 mol do átomo de hidrogênio, ele vai pesar exatamente 1 grama. É tipo assim, se eu juntar 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio numa balança, ele vai acusar 1 grama. Tá? E o nitrogênio? Aqui também é 14. Vocês vão olhar isso na tabela periódica. É 14 gramas por mol. O que quer dizer isso? 1 mol de átomo de nitrogênio, né? Se eu juntar lá 6 vezes 10 vezes 3 átomos de nitrogênio e colocar numa balança, ele vai pesar 14 gramas. Tá? Então, isso aqui é a massa molar do hidrogênio e do nitrogênio. Então, tá, vamos lá. A equação química qual é? Essa aqui. Nós já vimos. 1 mol de gás nitrogênio reage com 1 mol de gás hidrogênio, produzindo 2 mol de amônia. Quem é que está fazendo referência? Ele está fazendo referência entre a amônia e o gás nitrogênio. Então, eu vou olhar só para esses dois aqui a princípio. Né? A relação que eu tenho entre eles é o quê? Para cada 1 mol de gás nitrogênio, gera 2 mol de amônia. Tá? Mas ele está pedindo o quê? Determine a massa em gramas de amônia. Vamos transformar essa quantidade em mol, essa quantidade aqui em mol, em grama. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Vamos somar a quantidade da massa molar dessa substância. 1 nitrogênio pesa quanto? 1 mol de nitrogênio pesa quanto? 14 gramas. 14 gramas. 1 mol de gás, 1 mol de hidrogênio pesa quanto? 1 grama. 1 grama. Mas aqui eu tenho quantos hidrogênios? 3. No 3. caso, 6 gramas. Vou dar 3 gramas aqui. 3 gramas com 14 vai dar quanto? 17 gramas. 17 gramas. Então, isso, pronto. Isso aqui, ó. A massa molar de amônia NH3 é igual a 17 gramas por mol. Isso quer dizer o que, gente? 1 mol pesa 17 gramas. Mas no enunciado aqui eu tenho quantos mol? 2. Então eu vou multiplicar 2 por 17. Porque eu tenho 2. 1 mol pesa 17 gramas. Mas se são 2 mol, vai dar quanto? 34, não é isso? 2 mol de amônia pesa 34 gramas.
1 mol de gás nitrogênio, 1 mol de gás nitrogênio gera 34 gramas de amônia. Professora, Diga, uma dúvida. pode falar. Quando a gente for fazer essa transformação de mol para grama, a gente tem que calcular a massa molar do produto, sempre do produto. Tu fala aqui da amônia, que é o produto? Justo. Sim. Não, vai depender do enunciado da questão. Pode ser que eu queira saber a massa molar do gás nitrogênio, que é necessário para reagir, para produzir amônia. Vai depender aqui do enunciado da questão. Ah, tá bom, tá bom. Certo? Agora, o Certo. cálculo da massa molar das substâncias, eu tenho que conferir, né? Por exemplo, qual é a massa molar do gás nitrogênio? 14. Hã? A massa molar? Do gás nitrogênio. O 14. Mas eu tenho 2 nitrogênio. O gás é N2. Então é 14 Sim. vezes 2. 28. Certo. Certo? Certo. Ah, tá. Agora entendi. Tem que levar em consideração, professora, sempre esse coeficiente aqui, né? A gente chama de atomicidade. A gente chama esse númerozinho de atomicidade. É a quantidade de átomos que eu tenho. Ah, tá bom. Tá? Esse número que aparece aqui na frente é coeficiente estequiométrico. E esses numerozinhos que aparecem aqui chama-se atomicidade. É a quantidade de átomos. Beleza. Certo? Tem que levar. Então, a leitura que nós fizemos inicialmente foi 1 mol de gás nitrogênio gera 2 mol de amônia. Essa mesma leitura, só vamos transformar mol para grama. 1 mol de nitrogênio gera 34 gramas de amônia. Pronto. Isso aqui é uma verdade. Tá? Isso aqui de acordo com a equação, isso aqui é fato. Tá. 1 mol gera 34 gramas de amônia. E se eu tiver 5 mol, vai gerar quantas gramas de amônia? 170 gramas, não é isso, professor? Aí eu vou fazer uma regrinha de 3, tá? No exercício anterior, dá pra gente, quando é mol por mol, dá pra gente fazer isso de cabeça, né? Mas aqui, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Eu vou fazer o quê? X vezes 1, que vai dar X, e 5 vezes 34, tá? Que vai dar 170 gramas de amônia. Ou seja, 5 mol de gás nitrogênio gera 170 gramas de amônia. Certo? Certo, professora. Ótimo. O mesmo exercício envolvendo o álcool etílico, mas agora vamos transformar aqui, trabalhar mol para massa. Determine a massa em grama de álcool etílico, tá? Que é C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico. Então, nós temos a equação química, ela vai estar balanceada, tá? A relação que eu faço é de quais são as substâncias, é o álcool etílico e o gás carbônico. Então, eu vou olhar só para essas duas substâncias e para a relação estequiométrica que existe entre elas. Para cada 1 mol de álcool etílico, para cada 1 mol de álcool etílico, gera 2 mol de gás carbônico. 2 mol de gás carbônico. Se eu tiver 12 mol de gás carbônico, 12 mol de gás carbônico vai gerar quanto de álcool etílico em gramas? Primeira coisa que 276. Certo. Mas vamos ver aí como é que a gente fez isso? Aqui eu tenho a massa molar do álcool etílico. Tá? Viu, Samuel? Como é que eu
cheguei nesse valor aqui de 46 gramas por mol. Érica, desliga seu áudio. Érica, obrigada. Como é que eu cheguei nesse valor aqui de 46 gramas por mol? Eu vou olhar o que, gente? Eu vou olhar, consultando a tabela periódica, claro. Eu vou ver que o carbono, um átomo de carbono, pesa 12 gramas por mol. Tá? Se são 2, eu vou ter aqui, quanto? Eu vou ter aqui no total 24. Certo? O hidrogênio. O hidrogênio é 1 grama por mol, mas aqui são 6, então eu vou ter um total de 6. Só sobre aqui o hidrogênio. Então, 24 com 6, eu vou ter 30. Tá? O oxigênio é 16. E eu só tenho um oxigênio aqui. Então, 30 com 16 vai dar 46 gramas por mol. Então, essa aqui é a massa molar, tá? Do álcool etílico. C12H6O. 46 gramas por mol. Isso quer dizer o que, gente? Um mol de álcool etílico pesa 46 gramas. Então, eu vou converter aqui, ó. Em lugar de escrever 1 mol, eu vou colocar isso aqui já em grama. Então, 1 mol de álcool etílico é 46 gramas. Então, eu tenho 46 gramas de álcool etílico, produz 2 mol de gás carbônico. E se eu tiver 12 mol de gás carbônico, quanto de álcool etílico vai ser produzido? X. Tá? Gente, lembrando também que é assim, quando vai trabalhar com a regra de 3,5, é unidade barra de unidade. Se aqui está mol, aqui tem que ser mol. Aqui está grama, o meu resultado então vai ser dado já em grama. Tá? Então, meio para os extremos, x vezes 2 vai dar 2x. 12 vezes 46. E aí eu passo 2 dividido pelo resultado desse produto. Eu vou ter aí x é igual a 246 gramas de álcool etílico. Certo? Então, 12 mol de gás carbônico vai produzir 276 gramas de álcool etílico. Tá? Ok? Ok. Certo, só. Vai entender. Tá entendendo? Ó, 2 mol Sim. gera 46 gramas. E 12 mol vai gerar quanto? 276 gramas. Professora, Pode falar. esse método ele também se aplica para as grandezas que são inversamente proporcionais, né? Sim. Sim. Tá? Mas essa parte de estequiometria, ela é diretamente proporcional, tá? A estequiometria vai ser sempre diretamente proporcional. Massa. Agora eu quero aqui, ó, calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio, com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então, eu sei o que a relação estequiométrica que eu tenho que fazer é o quê? É amônia e gás nitrogênio. Então, são essas duas substâncias que eu vou olhar. Eu tenho o quê? 1 mol de gás nitrogênio gera 2 mol de gás de amônia. O que eu devo fazer, gente, se é massa? Eu tenho que transformar esse mol em grama. Como é que eu transformo mol para grama? Olhando a massa molar das substâncias. Então, nós vamos ver aqui a massa molar. Não apareceu? Ah, tá aqui, desculpa. A massa molar do gás nitrogênio, tá aqui, ó, é 28 gramas por mol. Isso quer dizer o que, gente? E 1 mol pesa 28 gramas. Então, eu vou colocar aqui embaixo 28 gramas de nitrogênio. Vai gerar 2 mol de amônia.
A massa molar da amônia é 17 gramas por mol. 1 mol pesa 17 gramas. Mas como são 2, eu multiplico 17 por 2. Vai dar 34. Então, eu tenho essa relação aqui. Tá? Percebe que eu converti mol para grama. Então, eu tenho 28 gramas de nitrogênio, de gás nitrogênio. 28 gramas de gás nitrogênio gera 34 gramas de amônia. Tá? E se eu tiver 140 gramas de gás nitrogênio, quanto de amônia vai ser gerado? Vou fazer essa regra aqui, ó. Se 28 gera 34, 140 gramas de nitrogênio vai gerar quanto de amônia? X. Tá? Meio pelos extremos, descubra aí que X é igual a 170 gramas de amônia. Certo? Certo, Professor, Diga. aí nesse caso aí transforma os dois para grama. Isso. Nesse caso, eu Então, estou transformando os dois. nitrogênio. Vai depender muito do enunciado, tá? Porque aqui está dizendo calcular a massa de amônia. Se ele fala em massa, ele quer isso aqui em grama. Tá? Produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Então, o nitrogênio já está te dando em gramas. Então, eu tenho que transformar o mol, que está em mol aqui de nitrogênio, em grama. Tá? Sim. E a amônia também em grama, porque o resultado tem que ser em grama. Aí, nesse caso, eu tive que transformar os dois em grama. Certo? Certo, professor. Então, vamos brincar agora em reagente limitante e em excesso. Tá? Já é uma outra situação aqui. O reagente limitante é aquele que limita a quantidade de produto formado. Tá? O reagente consumido, em primeiro lugar, numa reação química, é designado de reagente limitante. Os outros reagentes dizem que está em excesso. Eu costumo fazer esse comparativo aqui. Você quer montar uma bicicleta, tá? Uma das coisas que você precisa para montar a bicicleta é o quadro e para ter um quadro, você precisa de quantos pneus para montar uma bicicleta? 2. Vou precisar de 2 pneus, tá? Se eu tiver um quadro, eu vou precisar de 2 pneus para gerar uma bicicleta, tá? Então, eu tenho essa relação aqui, ó. Esse 1, esse 2 e esse 1 são os coeficientes estequiométricos que aparecem nas nossas equações químicas. Essa é a relação que existe entre eles, entre o quadro e o pneu. Eu preciso de um quadro e eu preciso de 2 pneus para poder gerar uma bicicleta. Tá? Se eu duplico a quantidade de quadros, o que eu vou precisar? Duplicar a quantidade de pneus. Vai ser para 4 pneus, aí eu vou conseguir gerar 2 bicicletas. Percebe? É esse mesmo raciocínio que nós estamos vendo lá nas equações químicas, né? Com os coeficientes estequiométricos. Se aqui ficar... Agora, o que acontece quando eu tenho um quadro e 4 pneus? Quantas bicicletas eu vou conseguir gerar? Só uma. Só uma. Quem é que está limitando a quantidade de bicicletas? É o quadro, não é isso, professor? Isso. O quadro vai ser o meu reagente limitante. Certo? Não adianta eu colocar 6 pneus, 10 pneus, se eu tiver só um quadro. Né? Então, o quadro vai ser o meu reagente limitante. Se eu tiver só um quadro, não adianta eu aumentar a quantidade de pneus, porque eu só vou conseguir fazer uma bicicleta. Certo? Porque a relação é essa. Se eu só tenho um quadro, eu tenho que ter apenas dois pneus. Então, se
Aqui eu tenho o reagente limitante, tá? Que é o meu. E quem é que está em excesso? Os pneus. Os pneus. Então, é isso que acontece na equação química, tá? É isso que acontece também em uma equação química, numa reação. Existe uma proporção entre eles. Então, não adianta eu aumentar um se eu não aumentar o outro reagente. Porque eu não vou conseguir produzir, tá? Se eu não tiver os reagentes nas mesmas proporções, que é a lei de Proust. Tá? Entenderam? Sim, professora. Então, meu reagente limitante é o quadro e o pneu é o que está em excesso. É isso que nós vamos trazer esse raciocínio lá para agora para nossas equações químicas. Tá? Aqui eu tenho esses números que aparecem aqui, ó, 1, 2 e 1, são esses mesmos aqui dos coeficientes. Para eu gerar amônia, 2 mol de amônia, o que eu preciso? Eu preciso ter 1 mol de nitrogênio, 3 mol de hidrogênio para gerar 2 de amônia. Tá? Então, eu tenho que ter isso. Ou transformando para gramas, 28 gramas de gás de nitrogênio deve reagir só com 6 gramas de gás hidrogênio para eu gerar 34 gramas de amônia. Tá? A relação entre eles é essa bem aqui. Então, não adianta eu aumentar um e não aumentar o outro. Se eu tiver 30 gramas de gás nitrogênio e tiver apenas 6 gramas de hidrogênio, quem é que está sendo o reagente limitante aqui? Nitrogênio ou hidrogênio? Hidrogênio. O hidrogênio. Tá? Porque se eu tiver só 6 gramas de gás hidrogênio, ele só vai consumir 28 gramas de gás nitrogênio. Então, não adianta eu aumentar a quantidade de nitrogênio. Tá? Eu aumentei para 30, mas mantive aqui o hidrogênio 6. Não adiantou nada. 6 gramas de gás hidrogênio só vai reagir com 28 gramas de nitrogênio. Então, o hidrogênio aqui está sendo um reagente limitante. E quem é que está em excesso? O gás nitrogênio, em 2 gramas a mais. Certo? Certo, professor. Entendeu, Andrei? Samuel? Entendi. Entendeu? Ah, né? Ótimo. Então, vamos professor, agora... eu nem pude acompanhar direitinho, que chegou um povo aqui, aí eu me desliguei um pouquinho, mas já estou de volta. Mas pode continuar. Vamos lá, não perde o raciocínio. Essa parte aqui é... Então, gente, o nome está dizendo aqui, ó, determinação do reagente limitante e o excesso. Então, se eu quero saber o reagente limitante, eu só vou olhar para os reagentes. Tá? Para os reagentes. E se eu quero saber, eu vou ter que olhar para os reagentes, saber quem é o limitante e quem é que está em excesso. Tá? Então, vamos aqui para o enunciado. O silício é utilizado na produção de ligas metálicas, na preparação de silicones, em especial na indústria eletrônica e microeletrônica. É um material básico na produção de chips, células solares e outros tipos de circuitos eletrônicos. O silício puro pode ser obtido por meio da reação. Eu tenho aqui o tetracloreto de silício, tá? 1 mol de tetracloreto de silício deve reagir com 2 mol de magnésio para produzir silício puro, no estado sólido, e 2 mol de cloreto de magnésio, também no estado sólido. Tá? Então, essa é a equação química. Considerando a reação entre 510 gramas de tetracloreto de silício e 150 gramas de magnésio, tá? Determine um reagente limitante.
a massa de silício formada no processo. Gente, determinar o reagente limitante, o que eu preciso? Eu preciso olhar para os dois reagentes. Eu tenho que saber quem é que está em menos quantidade e quem é que está em maior quantidade. A história do quadro com o pneu. Certo? Quem é que está limitando a minha... Qual dos dois aí está limitando a minha reação? Para eu saber a massa de silício que vai ser produzido, essa massa do silício está condicionada a quem? Está condicionada quanto do reagente limitante eu tenho. Tá? Então, quando eu descobrir quem é o reagente limitante, aí eu vou olhar o reagente limitante e o silício. Tá? Porque a quantidade de silício está condicionada na quantidade do reagente limitante. E depois eu tenho que descobrir quem é que está em excesso, né? Qual é a massa que está em excesso, tá? Passou. Então vamos fazer isso. Então eu tenho aqui novamente a equação química, tá? Como eu quero saber quem é o reagente limitante, eu tenho que olhar só para os reagentes. Qual é a relação que eu tenho aqui entre tetracloreto de silício e magnésio? A relação estequiométrica que eu tenho deles é 1 mol, né? 1 mol de tetracloreto de silício para 2 mol de magnésio. Então, eu tenho essa relação entre eles. O que eu tenho? Aqui não está em grama? Grama. E aqui também não é grama? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que transformar esse mol para grama. Eu vou transformar mol para grama, tá? Fazendo uso da tabela periódica, eu sei, vou conhecer, que a massa molar do tetracloreto de silício é 170 gramas por mol, tá? Isso quer dizer que 1 mol pesa 170 gramas. E a massa molar do magnésio? O magnésio é 24 gramas por mol. Tá? Isso quer dizer que 1 mol, o magnésio pesa 24 gramas, mas aqui eu tenho 2 mol. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 24 por 2. Então, vamos transformar esse mol para grama. Então, eu tenho essa relação aqui. Para cada 170 gramas de tetracloreto de silício, ele precisa reagir com 48 gramas de magnésio. Tá? Mas aí, se eu tiver essa relação entre eles. Mas se eu tiver 510 gramas de tetracloreto de silício, quanto de magnésio será necessário? Ou vice-versa. Vamos fazer o contrário. Se eu tiver 150 gramas de magnésio, né, porque no enunciado está pedindo, por exemplo, que tem 150 gramas de magnésio. 150 gramas de magnésio requer quanto de tetracloreto de silício? Y. Tá? E aí eu vou fazer... 531, professor. Eu vou precisar de 531 gramas de tetracloreto de silício. Eu tenho esse valor? Quanto de tetracloreto realmente eu tenho? Que coloquei para reagir? 510. Consegue perceber quem é que está em excesso e quem está em... Quem é o reagente limitante? Aqui. Ora, para eu reagir, para eu consumir 150 gramas de magnésio, eu tenho que ter 531 gramas de tetracloreto de silício. Mas eu não tenho isso. Para eu poder reagir com 150, eu teria que ter 531 gramas. Mas eu só tenho 510. Então, o reagente limitante é o tetracloreto de silício.
é o tetracloresilício. Vamos olhar com outros olhos. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o raciocínio agora diferente. É a mesma equação química, tá? A mesma relação. É 1 mol, tá? Deve consumir com 2 de magnésio. Transformando para grama. 170 gramas de tetracloresilício requer 48 gramas de magnésio. Se eu tiver 510, quanto de magnésio é necessário? Tá? Se eu tiver 510 gramas de tetracloresilício, quantas gramas de magnésio será necessário? Eu consumir todos esses 510. Eu vou precisar apenas de 144 gramas de magnésio. Então, perceba aí, de novo, quem é o reagente limitante é o tetracloresilício. 150 gramas de magnésio já está em excesso, porque eu só preciso de 144 gramas de magnésio e não de 150. Conseguiram observar? Sim, professora, compreendi. Entendeu? Alguém mais? Entendeu, Samuel? Samuel está com visita em casa. Entendi, professora. Não é visita, não, é que eu estou no trabalho e de vez em quando chega lá. Tá certo. É assim mesmo, né? Então, gente, aqui a gente percebe que o reagente limitante é o tetracloresilício, é esses 510 gramas de tetracloresilício, é o reagente limitante. E quem é que está em excesso? O magnésio. E quantas gramas o magnésio está em excesso? Para consumir os 510 gramas, é preciso eu ter só 144 gramas. Então, está em 6 gramas aqui, está em 6 gramas, está a mais, porque eu só preciso de 144. Eu tenho 150, então tem 6 gramas a mais aqui. Então, aí eu venho. Para eu saber a quantidade de silício que vai ser produzida, eu tenho que olhar para o tetracloreto de silício. É ele que está limitando a quantidade de silício a ser formada, a ser gerada. Né? Então, para eu saber a quantidade exata de silício que vai ser produzido, eu tenho que olhar agora só para o tetracloreto de silício. Tá? Então, a relação estequiométrica que eu tenho que fazer é entre esses dois aqui. Tá? A massa de silício formada no processo vai ser baseado no tetracloreto de silício com o silício. Então, 1 mol de tetracloreto de silício gera 1 mol de silício puro. Vou transformar, como está em massa, né, está em grama, eu tenho que transformar essa quantidade de mol para grama. Tá? Então, 1 mol de tetracloreto de silício é 170 gramas. 1 mol de silício é 28 gramas. Então, essa aqui é a relação estequiométrica entre eles, tá, em gramas. 170 gramas de tetracloreto de silício gera 28 gramas. E se eu tiver 510, eu vou gerar quanto de silício? Estou chamando de Z. Tá? Meio pelos extremos, vejo que Z é igual a 84 gramas de silício. Então, 510 gramas que eu tenho só vai gerar 84 gramas de silício. Certo? E a massa do reagente em excesso? Eu já sei que o excesso é o magnésio. Tá? Eu sei, para eu consumir os 510 gramas de tetracloreto de silício, eu só preciso de 144 gramas de magnésio. Mas eu coloquei 150, então eu tenho 6 gramas a mais aí. Tá? 150 menos 144 vai dar 6 gramas de magnésio que está em excesso. Tá? Tá sobrando ainda 6 gramas de magnésio. Tudo bem?
Professora, Diga. então, se ele não consumir tudo, então ele não vai gerar silício, certo? Não, mas presta atenção, sim, gera silício, sim. O que sobra, né? Ó, porque ele consumiu, que quando há reação entre o tetracloreto de silício e o magnésio, tá? 510 gramas de tetracloreto de silício, tá? Reagiu com 144 gramas de magnésio, certo? Reagiu aqui entre si. Gerou quanto de silício? 84 gramas de silício. Mas ainda assim ficou sobrando 6 gramas de magnésio, que não reagiu, tá? Porque estava em excesso. Estava além do que era necessário. Ah, sim, entendi. Então, aplicando na prática mesmo, lá em laboratório, se eu pegar 510 gramas e reagir com 150, eu vou gerar o silício e vai ficar sobrando magnésio. Sim, né? vai gerar silício, vai gerar 84 gramas de silício, porque 510 gramas de tetracloreto de silício requer apenas 144 gramas de magnésio, Sim. tá? Mas eu tinha colocado a mais. Eu coloquei 150 gramas, coloquei em excesso, tá? Aí vai sobrar, tá? 6 gramas de magnésio, que não reagiu. Mas será gerado silício. 84 gramas de silício será gerado. Entendi. Certo? Ok? Ok, professora. Certo. Vamos lá para o nosso último slide aqui. Reagentes impuros e rendimento de uma reação. Tá? Então, na produção aí, a gente sabe que esses reagentes são tudo tirado da natureza, né? E às vezes eles não são totalmente puros. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nas usinas siderúrgicas, a obtenção do ferro metálico, tá? Cuja massa molar é 56 gramas por mol. Então, a obtenção do ferro metálico ele é obtida a partir da hematita. Tá? A hematita ela não é 100% óxido de ferro 3. Tá? Ela tem impurezas aqui. Tá? A partir da hematita, que é o óxido de ferro 3, cuja massa molar é 160 gramas por mol. Envolve a seguinte equação. Então, eu tenho aqui o óxido de ferro 3, reage com monóxido de carbono para produzir ferro puro e 3 mol de dióxido de carbono. Tá? Determine a massa de ferro metálico em gramas, obtida quando se faz reagir 200 kg de hematita, que apresenta 20% de impureza. Como é que a gente vai resolver isso? Ora, se está dizendo que é 20% de impureza, gente, quer dizer o quê? Que para cada 100 quilos de hematita, 20 gramas é impureza. 20 quilos é impureza. Tá? Se são 200 quilos, eu vou ter quantos quilos de impureza? 40, professor. 40 quilos é impureza. Quantos quilos é óxido de ferro 3 puro? 160. 160. Certo? Então, na natureza tem isso. Então, são os reagentes impuros. Tá? Então, para eu gerar ferro, vai ser os 200 quilos que eu vou de hematita? Não. Para eu gerar ferro, eu só vou trabalhar com 160 quilos de hematita. Ou 160 quilos de óxido de ferro. Porque 40 quilos é impureza. Quem vai produzir ferro
é o óxido de ferro 3 puro, tá? Que é obtido a partir da hematita. Aí eu não vou olhar para os 200 quilos que eu estou colocando, eu vou olhar para os 160, que é a parte pura. Né? Então vamos lá. 200 kg de hematita, tá? 200 kg de hematita, 20% é impureza, ou seja, 80% é óxido de ferro 3. A relação estequiométrica que eu tenho então 200 kg de hematita corresponde a 100%. 80% é óxido de ferro 3, que corresponde a quanto aqui? 160, nós já fizemos esse cálculo. Então, 160 kg é óxido de ferro 3. 40 quilos é impureza. Tá? Então, para eu fazer essa relação estequiométrica, eu tenho que olhar para os 160 kg e não 200. Tá? Aí sim eu vou olhar para a estequiometria da reação. 1 mol de óxido de ferro 3 produz 2 mol de ferro. Então, eu tenho essa relação aqui. 1 mol de óxido de ferro 3 produz 2 mol de ferro. Mas como eu estou trabalhando em grama e quilo, o que eu tenho que transformar, gente? Eu tenho que transformar esse mol para grama. Tá? Eu vou converter aqui mol para grama. Então, 1 mol de óxido de ferro, tá? E 2 mol de ferro tem quanto? Vou converter aqui, ó. 1 mol corresponde a 160 gramas de óxido de ferro 3. E 2 mol de ferro corresponde a 112 gramas de ferro. Tá? Da onde saíram esses números, gente? Da massa molar. Tá? Tem que fazer uso da tabela periódica para achar a massa molar das substâncias. Mas aí eu tenho um outro probleminha aqui. Aqui a minha unidade é qual? Grama. E aqui é qual? Quilograma. Eu tenho que converter. Ou eu converto quilograma para grama, ou eu converto grama para quilograma. Tá? Lembrando que quando eu vou fazer essas relações aqui, tem que ser unidade debaixo de unidade. Tá? Então, eu sei que 160 kg é a mesma coisa de 160 mil gramas de óxido de ferro 3. Aí, estou convertendo quilograma para grama. Tá? E aí, eu vou colocar aqui na minha expressão. 160 mil gramas de óxido de ferro 3 vai produzir quantas gramas de ferro? Vou fazer essa relação aqui, ó. Tá? Vai dar X, faço meio pelos extremos, descubro que X é igual a 112 mil gramas. 112 mil gramas é a mesma coisa de 112 quilogramas de ferro. O que quer dizer com isso, gente? 160 quilogramas de óxido de ferro 3 gera 112 quilogramas de ferro. Pode falar, Érica. Professora, nessa parte de esterquiometria, eu tenho muita dúvida nessa parte de rendimento, como saber de tal rendimento em uma produção. Teve até uma questão no questionário que falava sobre isso, eu fiquei com muita dúvida. Tá, é o próximo slide. A gente vai já falar já, tá? Tá bom, professor. Tá aqui.
Esse aqui é rendimento. Vamos lá. O cromo é um metal empregado na produção do aço inox e no revestimento, que é a cromação de algumas peças metálicas. Esse metal é produzido por meio da reação a seguir, tá? O óxido de cromo reage com 2 mol de alumínio, gera 2 mol de cromos no estado sólido e gera também óxido de alumínio. Tá? Então, a reação química é essa, a relação estequiométrica entre eles é essa aqui. E aí pergunta, partindo-se de 15,2 gramas de óxido de cromo e admitindo que esse processo tem um rendimento de 75%, qual é a massa produzida de cromo? Tá? Então, essa reação acontece, mas eu sei que para essa reação acontecer, ela não vai acontecer 100%. Ela vai acontecer apenas, vai ter um rendimento só de 75%. Tá? Porque é um processo que envolve muito calor, muito, né, em altas temperaturas, não é tão fácil assim de ter um rendimento 100%. Mas como é que a gente vai resolver isso? Vamos fazer os cálculos como se baseasse em 100%. Vamos dizer que esses 15,2 gramas de óxido de cromo está gerando 100% de cromo. Tá, vamos lá. Olhe para cá. Quem são as duas espécies que eu tenho que fazer a relação estequiométrica? O primeiro passo é esse. Não é isso? Montar a equação química, balancear a equação, ver quem são as substâncias problemas aí para mim. Quem que eu tenho que olhar aí com carinho? Professora, eu acho que é cromo e óxido de cromo. É óxido, é isso aí? Isso, óxido de cromo. Isso mesmo. São essas duas substâncias aqui. É o óxido de cromo e o cromo. Eu tenho que olhar para eles dois só. Esqueça o resto, tá? Aí eu assim, já sei que é o óxido de cromo e o cromo. Qual é a relação estequiométrica que eu tenho entre eles? É 1:2. Ó, eu tenho que olhar para esses dois aí, certo? O enunciado vai me dizer que eu tenho que olhar só para esses dois. Qual é a relação estequiométrica que eu tenho entre eles? Para cada 1 mol de óxido de cromo, ele gera 2 mol de cromo. Certo? É 1:2. Como na questão está falando em gramas, o que eu tenho que fazer, gente? Transformar mol para grama. Tá? Se eu transformar mol para grama, o que eu preciso? Olhar a massa molar dessas substâncias. Então, eu tenho a massa molar do óxido de cromo, que é 152 gramas por mol. E a do cromo, a massa molar do cromo, é 52 gramas por mol. Tá? Então, o mol de óxido de cromo pesa quanto? 152. 2 mol de cromo pesa quanto? Ora, 1 mol pesa 52. Se são 2, eu multiplico 52 por 2, que vai dar 104. Então, eu vou transformar a minha unidade que está em mol em grama. Tá? Então, eu tenho essa relação entre eles em grama. 152 gramas de óxido de cromo produz 104 gramas de cromo. Pronto, isso é um fato. Certo? Então, vamos pensar que essa reação aqui acontece 100% dela. Se eu colocar 15,2 gramas, 15,2 gramas, quantos de cromo será produzido se for 100% de rendimento? Faça essa regra de 3 aqui, ó. 15,2 gramas vai produzir X gramas de cromo. Tá? Faça essa regrinha de 3 aqui e descubro que X é 10,4 gramas de cromo. Vamos ler aqui a leitura química, tá? Isso quer dizer que para cada 15,2 gramas
de óxido de cromo vai produzir 10,4 gramas de cromo. Mas iria produzir se fosse 100%. Mas não é, ele tem um rendimento só de 75%. Tá? Isso aqui, se fosse 100%. Então, eu faço uma outra regra de 3. Tá? Isso aqui é a teoria. Tá? Isso aqui é na teoria. 10,4 gramas de cromo seria, na teoria, é o valor de 100%. Se o rendimento fosse 100%. Mas, na real, quando você vai fazer esse processo mesmo na indústria, na vida real, ele só tem um rendimento de 75%. Então, se 100% é 10,4, 75% Y. Tá? Então, meio pelos extremos, eu tenho aí. E eu não vou gerar 10,4, eu só vou gerar 7,8 gramas. Tá? Isso se eu for colocar na prática mesmo, fazer na indústria, na coisa, eu só vou gerar 7,8 gramas. Então, é um rendimento. 75% de 10,4 é 7,8. Então, isso aqui é o que eu vou gerar. Certo? Entendeu agora, Érica? Entendi, professora. Mas o que eu faço é fazer como se fosse 100%. Aí depois tu relaciona. certo. Aí essa questão ela já dá o rendimento, não é isso? E Sim. quando a questão pede o rendimento em porcentagem, como é que a gente faz? É o inverso ou é a mesma coisa? É o mesmo raciocínio. O que vai achar aqui? Vamos supor, ele vai te dar esse valor bem aqui, ó, 7,8. Ele vai te dar isso aqui, vai calcular que isso aqui é 10,4 gramas, corresponde a 100%. No enunciado, vai te dizer quanto foi produzido real. Esse 7,8 vem para cá, ó, por debaixo do cromo. E o meu X vai ficar aqui, ó, na porcentagem. E aí eu descubro a porcentagem. Entendi. Certo? Você vai descobrir quanto é que está sendo gerado, se fosse 100% na teoria. Você acha o valor na teoria. No enunciado da questão, deve te dizer o quanto realmente foi produzido na prática, né, no real. E aí tu faz só inverte. Tu coloca o 10,4 fica aqui, tá? No enunciado deve te dizer que é 7,8 que foi gerado de fato. E aí o X da questão é a porcentagem. Eu boto aqui, ó, X. Aí meio pelos extremos, vou ver aí, vai dar 75%. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. É mesmo quanto? Ah, tá. Aqui é o X. Aqui é 75. Você vai achar o porcentagem. Tá aqui. E aí eu descubro, tá? Vai fazer o inverso. Ok? E assim a gente termina a nossa aulinha de hoje.